Bom, vamos lá, a gente se encontra no Daf Kaf Zayin Amud Bet. Chegamos agora na Mishnah. Fala Mishnah, Behemá shemeta lo yazizem namim komá. Um animal que morreu no Yom Tov, esse animal é nevelá, já que ele não foi morto com shchitá, ele é nevelá, não pode ser comido, então é mukse, não pode movimentá-lo. O Maaseh veshaloot Rabi Tarfon, certa vez perguntaram a Rabi Tarfon, alea, sobre um animal que morreu, velachalá shenitmet, e um pedaço de halá, halá, aquele pedaço da massa que se dava para o Cohen, só o Cohen pode comer essa frachat halá, e se ela se impurificou, não tem o que fazer com ela, vira uma comida que está impura, que também não pode ser comida, igual o trumá que se impurificou, não pode comer. Então, perguntaram para o Bitarfon o que acontece com um animal que morreu e um pedaço de halá que se impurificou. Venichnas lebeit hamidrash, veshad ve'amru lo lo yazin komar. E aí, Rabi Tarfon não sabia a resposta, ele entrou no Beit HaMidrash, perguntou lá para todo mundo, o pessoal falou, olha, não pode movimentar, tem que deixar isso sem movimentar. É muksa. Pergunta, fala Gmará, além matando sama de que Rabi Shimon, fala Gmará a priori, a nossa Mishnah que disse que um animal que morreu no Yom Tov se tornou mukse, ela não segue a opinião de Rabi Shimon. Detalhe, está escrito na Braita, Rabi Shimon Omer, Mechatchim etadulim lifnei abehemar, Rabi Shimon fala, eu posso no Shabbat ou no Yom Tov cortar abóbora para o animal comer, certo? O animal que não consegue, um animal, às vezes um animal mais pequenininho, que acabou de nascer, os dentes dele não estão muito fortes, ele não consegue comer uma abóbora inteira, eu posso cortar pedacinhos, fatias pequenininhas para o animal comer, para facilitar. Veta nevelá lifnei klavim, eu posso cortar uma nevelá que morreu, um animal que morreu, eu posso cortar pedaços pequenos da carne para dar para os cachorros. Ou seja, a gente já vê de acordo com o Rabi Shimon, a nevelá no Shabbat e no Yom Tov não é mux, eu posso cortar para dar aos cachorros. Rabiuda Omer, Rabiuda discorda de Rabi Shimon. Rabiuda fala, im lo ita nevelá merev Shabbat asura. Rabiuda fala que se esse animal não estava morto de Erev Shabbat, ele é mukse e ele é proibido. Ou seja, a gente vê que a nossa Mishnah aqui falou que um animal que morreu no Shabat ou no Yom Tov é mukse, não é como Rabi Shimon, que de acordo com Rabi Shimon não é mukse. Ele falou que eu posso dar nevelá para os cachorros. Fala Gmará, filho, tem Rabi Shimon. Fala Gmará, não. Pode ser que a nossa Mishnah também é Rabi Shimon e tem tipos de nevelá que Rabi Shimon concorda que é mukse. Quando? Moder Rabi Shimon, Balechaim Shemet ou Sheasurim. Rabi Shimon concorda que um animal que estava saudável e morreu no Shabat ou no Yom Tov, Rabi Shimon concorda que esse animal é mukse. O que Rabi Shimon liberou, pegar uma nevelá que morreu no próprio Shabbat ou no Yom Tov e cortar a carne dela e dar para os cachorros, é um animal que já estava quase morrendo, é um animal que já estava moribundo, que já estava lá fraquinho, prestes a morrer. Esse animal, Rabi Shimon fala, olha, ele estava prestes a morrer, a pessoa tinha na cabeça que ele vai morrer daqui a algumas horas, eu vou dar para um animal comer. Então, esse animal não é mukse, mas um animal saudável, completamente saudável, que morreu no Shabbat ou no Yom Tov, Rabi Shimon concorda que ele é mukse. Então, a nossa Mishnah, que falou que um animal que morreu no Shabbat ou no Yom Tov é mukse, é mesmo de acordo com Rabi Shimon, que está se tratando de um animal saudável, que é inesperado que ele morra no Shabbat ou no Yom Tov. Fala, Gmará, ani halemar, barameion shmederava, demar moder, Rabi Shimon lechem shemetru sheasurim shapir. Fala, Gmará, que temos uma discussão com relação à opinião de Rabi Shimon. De acordo com Marbara Meimar, em nome de Rava, que Rabi Shimon concorda que animais saudáveis que morreram, que eles são mukse, porque não tinha a mínima expectativa de que ele morresse, então ele virou mukse, a pessoa tirou isso da cabeça, então tá ótimo, dá para explicar a nossa Mishnah como Rabi Shimon. Ela, Lemar Breiderav Yosef Mishmeiderava, mas Mar Breiderav Yosef falou outra coisa em nome de Rava. Ele falou em nome de Rava, de Amar Haluka Yar Rabi Shimon, Afil Balechaim Shemeto, Shemutarim, de acordo com Mar Breiderav Yosef, em nome de Rava, Rabi Shimon discorda mesmo com animais saudáveis que morreram. Então, de acordo com Rabi Shimon, animais saudáveis que morreram também não são considerados mukse, porque mesmo que é inesperado que ele morra, de acordo com Rabi Shimon, quase não existe mukse no Shabbat e no Yom Tov. Então, mesmo um animal que estava saudável, Erev Shabbat, Erev Yom Tov, e morreu, a nevedala dele é permitido. Então, de acordo com essa opinião para Rabi Shimon, por que a nossa Mishnah proibiu um animal que morreu no Yom Tov? Então, fala Gemara, a explicação de Mar Barameimar para Rabi Shimon, que animais saudáveis que morreram é mukse, dá para explicar na nossa Mishnah dessa forma, é um animal saudável que morreu. Mas a explicação de Mar Braid Yosef para Rabi Shimon, que mesmo animais saudáveis que morreram não são mukse, porque a nossa Mishnah proibiu o animal. Mas, como você vai explicar? Targuma Zeiri Bemat Koichi. Zeiri veio e explicou que mesmo de acordo com essa opinião que Rabi Shimon fala que um animal saudável que morreu é mukse,
Desculpa, que o animal saudável que morreu não é mukse, a nossa Mishnah proibiu, porque está se tratando nosso animal, na nossa Mishnah de animais de kodashim, que eram para serem feitos dele korbanot. Eles não serviam para a pessoa comer. Então, por isso, eles são mukse. Por isso, a nossa Mishnah proibiu, porque a Mishnah está se tratando de kodashim. De Kanami, dá para ler daí, que dá para concluir isso também da nossa própria Mishnah. De Katani, nossa Mishnah parece que perguntaram para o Etarfon, Alea ve'alachala shenitmet. Perguntaram para o Tarfon de um animal que morreu e de uma halá que se impurificou. Por que perguntaram os dois juntos? Porque a Mishnah traz os dois como se fosse uma pergunta só, para nos ensinar halá de kadisha, behemá de kadisha, para ensinar que do mesmo jeito que halá é algo kodesh, que é para o Cohen, assim também o animal está tratando um animal de kodesh, que é para o Cohen, certo? Que é para o Korban. Por isso, a nossa Mishnah está tratando de animais de Kodashim, e por isso Rabi Shimon proibiu esse animal. Mas se fosse um animal de Hulin, se fosse um animal não Kodesh, mesmo que ele morreu, ele seria permitido. Agora, uma pergunta é o inverso. Ela tá, mas de Kadisha, parece então na nossa Mishnah que só porque o animal era Kodesh quando ele morreu, ele é proibido. A de Hulin Shari, parece que se fosse um animal de Hulin, mesmo um animal saudável que morreu de Hulin, ele está permitido. Isso é bom, certo? Isso seria bom para entender a Bishimon. Agora, se a nossa Mishnah está falando que só é proibido porque é Kodashi, mas se fosse Hulin seria permitido, ou seja, a nossa Mishnah diz que um animal de Hulin que morreu no Yom Tov, ele está liberado. Isso combina com a explicação de Marbrei Rav Yosef para Rabi Shimon, que um animal saudável que morreu no Yom Tov, ele está liberado, não é mukse. Mas de acordo com Marbrei Barameimar, que Rabi Shimon concorda que animais saudáveis que morreram que são proibidos, porque a nossa Mishnah liberou. Meduyak, a gente pode concluir da nossa Mishnah que só Kodashim que morreram no Yom Tov são proibidos, mas animais de Hulin que morreram no Yom Tov são permitidos. Agora, por quê? De acordo com Mar Barameimar, em nome de Rava, Ravi Shimon proíbe animais saudáveis que morreram no Yom Tov. Por que a nossa Mishnah proíbe só Kodashim e permite Hulin? Porque a nossa Mishnah não proíbe Hulin também, de acordo com Rabi Shimon. Fala, Michael Meimar, como você vai explicar? Responde Agmará, aqui está se tratando de um animal que estava mesucano, ele estava prestes a morrer, ele estava moribundo, ele estava quase morrendo. Então, se ele é de Kodashim, um animal de Kodashim que morreu, é mukse, porque eu não posso dar ele para os cachorros, ele é Korban, ele é Kodesh. Por isso, a nossa Mishnah proíbe. Mas se fosse um animal de Hulin, se fosse um animal que não é Kodesh, e ele está mesucano, ele está prestes a morrer, caso ele tenha morrido no Yom Tov, ele está permitido, porque Rabi Shimon concorda que ele pode. Ou seja, é possível explicar, o ponto final da nossa Gemara é dizer que é possível explicar a nossa Mishnah também de acordo com Rabi Shimon, então não temos uma Mishnah genérica que segue a opinião de Rabi Uda, pode ser que ela é Rabi Shimon também, significa que pode ser que ela é como Rabi Shimon. Se a gente tivesse uma Mishnah genérica igual a Rabi Uda, pareceria que ela é como Rabi Uda. Mas agora que a gente consegue explicar ela também como Rabi Shimon, então está em ordem. Fala pra gente a Mishnah. Ein nimnim ala behemah lechatchila beyom tov, ava nimnim alea me'erev yom tov veshochatin umechalkim beneihem. Eu não posso no Yom Tov chegar no açougueiro, chega um grupo de 5 pessoas no açougueiro e fala, olha, a gente quer aquele animal ali, faz pra gente shritar, porque eles estão comprando esse animal no Yom Tov. Na hora que eles chegam no açougue, no próprio Yom Tov, chegam para o açougueiro no próprio Yom Tov e falam, nós 5 queremos dividir esse animal, parece que eles estão comprando o animal. Mas, se eles já se dividiram Erev Yom Tov, o shochet pode lishchot no Yom Tov e distribuir para eles, certo? Nimnim aleam Erev Yom Tov, um grupo de pessoas pode chegar para o shochet, para o açougueiro e falar, olha, a gente quer aquele animal amanhã no Yom Tov, e amanhã ele faz shkita e divide o animal. Mai enimnim, que significa enimnim, não pode se juntar. A maravilha da Shmuel, en poskim damim lechatchila behemah beyom tov. Significa que um grupo de pessoas não pode vir e falar, olha, a gente quer dividir aquele animal, o animal custa 250 para cada um, grupo de 4 pessoas, 50 para cada um, e depois a gente te paga. Não pode fazer isso no Yom Tov, tem que fazer isso Erev Yom Tov. Avid, como é possível fazer isso? Então, digamos que chegou um grupo de 4 pessoas que esqueceram de comprar e combinar Erev Yom Tov.
Como eles fazem para poder comer o animal no Yom Tov? Se eles chegarem para a açougueira e falar, olha, a gente quer aquele animal ali, divide a carne aí para todo mundo, a gente não vai saber quanto cada um tem que pagar. Se a gente não sabe quanto cada um vai pagar, não dá para fazer essa divisão. Então, como faz caso eles não tenham dividido o valor Erev Yom Tov? Amarav mevishte behemot mamidam zo etzel zo veomer zo kazo. Falaram, a gente faz o seguinte, a gente procura no rebanho dois animais idênticos, do mesmo tamanho, a mesma quantidade de gordura e etc., o mesmo peso, dá uma olhada para ver se eles são parecidos e fala, olha, esses dois são iguais. Então hoje no Yom Tov eu vou fazer shritar no animal, vou cortar, vou dividir a carne para vocês, não paga, cada um recebe o seu pedaço de carne. Amanhã, depois de Yom Tov, a gente faz shritar nesse outro animal que é exatamente igual. O primeiro, corta ele e pesa a carne para ver quanto cada um vai ter que pagar. A gente não pode pesar e calcular o valor da carne no próprio Yom Tov, então geralmente se faz isso antes de Yom Tov. Agora que não fizeram antes, a gente vai fazer depois com outro animal. Tá, na minha tem uma braita que apoia isso, apoia essa ideia de que dá para fazer isso. Um cara não pode chegar para mim e falar, olha, esse animal aí, eu te pago um sela e você me dá o valor de um sela de carne, não pode fazer isso no Yom Tov, é igual comprar no Yom Tov, e foi proibido, na época de Ezra, de Nehemiah e Ezra, proibiram fazer compras no Yom Tov, Arenim Habeshtaim, ou dois slaim, ou algo do tipo, proibiram fazer comércio e negócios no Shabbat e no Yom Tov. Avalomerlo, mas alguém pode chegar para o outro e falar: eu posso chegar para um amigo e falar: olha, não tenho carne para Shabbat, para Yom Tov, desculpa, Shabbat não pode fazer Shkita, não tenho carne para Yom Tov, tem esse animal aí que você vai fazer na Shkita, vamos dividir. Você me dá metade, me dá um terço, me dá um quarto, um valor mais genérico, não um valor de moedas, não um valor de dinheiro. E depois de Yom Tov a gente acerta e vê quanto é exatamente. Isso daqui é permitido. Virando a muda, vamos mais um pouquinho, fala Mishnah. Rabiuda Omer Shokel Adam Basar Keneged Akli ou Keneged Akufitz. Rabiuda fala o seguinte, olha, se eu fiz shritá no Yom Tov, o açougueiro fez shritá no Yom Tov, para as pessoas, para vender carne, não posso pesar a carne na balança com um peso normal, igual eu faço durante a semana. Tem que ter alguma diferença de durante a semana para Yom Tov. Então, fala Rabiuda, se eu quero pesar a carne, eu posso usar um utensílio ou uma faca, algo do tipo para pesar a carne, e depois de Yom Tov eu vou calcular quanto pesa aquela faca, quanto pesa aquele utensílio para saber quanto tem que me pagar. Mas eu não posso usar os pesos normais de durante a semana. E Chachamim falam, não, nem dessa forma eu posso usar a balança, nem com um cli, nem com uma faca, não posso tocar na balança. Balança no Yom Tov é completamente proibida de ser mexida. Pergunta, mas colicar, podia estar escrito, e Chachamim fala, é proibido. O que vem Chachamim fala? Não, não pode de jeito nenhum mexer na balança. O que eles querem incluir aqui? O que não está óbvio? Poderia ter dito, olha, não pode. Não pode pesar nem com peso normal, nem com peso diferente. O que quiseram acrescentar? A maravilha da Marshmuel, filo lechamro minachbarim. Chachamim vem falar que mesmo que eu queira usar a balança para colocar a carne num lugar alto e evitar que os ratos cheguem na carne, mesmo assim não posso usar. De acordo com Chachamim, eu não posso usar a balança para nada, não só para pesar, também não posso usar ela para evitar que os ratos peguem a carne e colocar a carne um pouco mais alto. A maravilha Baravim, vê o detalhe betarita. Fala Ravi de Baravim, só é proibido, de acordo com o Ramim, colocar a carne na balança, mesmo para proteger dos ratos, se a balança ela está formada do jeito correto, certo? Você tem os dois lados e está preso com o fiozinho lá em cima. Se ela está realmente presa dessa forma, é proibido. Mas se a balança está meio desmontada e quando eu coloco de um lado não levanta o outro, está preso de uma forma incomum, aí não tem problema. Só é problema usar quando ela está na forma de balança mesmo. Vê a maravilha da Marshmuel Tabach Humana Sur Lishkol Basar Beyad. Ravilda fala em nome de Shmuel, um tabach, um açougueiro, que ele é profissional, ele entende bem do assunto, ele também não pode pesar a carne na mão, certo? Ele está tão acostumado com o peso das carnes que às vezes ele consegue pesar na mão e falar aqui tem 1 quilo, aqui tem 1,5 quilo. Do mesmo jeito que não pode pesar na balança, ele não pode pesar na mão, porque esse é o jeito que ele faz durante a semana, muitas vezes. Ele também não pode pesar na água. Uma das formas de pesar, eles enchiam um copo de água, colocavam a carne dentro, viam quanta água caiu, e aí ele sabia qual é o peso da carne de acordo com a quantidade de água que caiu. Ele sabia a relação entre a densidade da água e a densidade da carne, ele sabia quanta carne, qual o peso da carne, de acordo com quanta água caiu. Também não pode fazer isso no Yom Tov, se ele costuma fazer isso durante a semana.
Ve'amar Rav Chia bar Ashi asur lasot beit yad babasar. Fala Rav Chia bar Ashi, não se pode no Yom Tov fazer beit yad babasar. Beit yad é um lugar para segurar a carne. Às vezes você tem um pedaço muito grande de carne que é ruim de ficar carregando, eles faziam um buraquinho na carne para colocar o dedo lá e levar para casa dessa forma. Já que era feito de uma forma muito profissional durante a semana, não pode fazer isso no Yom Tov. A maravina, o beiada shari, mas só a maravina, se fizer isso com a mão, não tem problema. Eu não posso pegar uma faca, fazer um buraquinho na carne para segurar ela pelo buraco, mas com a mão eu posso. A maravuna, fala Ravuna, mutar la sot siman babassar. Fala Ravuna, é permitido no Yom Tov fazer um siman, um sinal na carne. Uma carne que não ficou sobre ashgaha, que não tem ninguém vendo, ninguém sabe o que aconteceu com a carne, ela é proibida, é chamado de basar shenitalem minain. Então, por exemplo, carne que vende no açougue, tem uma shgiach que traz a carne desde da onde fez a shkita até o açougue. Uma carne que é levada, transportada, às vezes com caminhão, através de um goi ou algo do tipo, ela vem num pacote fechado, duplo, com holograma, alguma coisa do tipo, para ser um sinal de que é exatamente a mesma carne. Então, uma carne que não ficou vista, não ficou olhada por alguém enquanto ela está crua, depois de cozinhar não tem problema, mas enquanto ela está, a priori, enquanto ela está crua, ela é proibida, a não ser que tenha algum sinal ou um holograma fechando a carne, algo do tipo, ou a carne tem um formato específico, por exemplo, conta a Gemara, que aderá baravuna mechat echlat a carne, tá? Rava Baravuna, quando ele cortava a carne e queria mandá-la para casa, muitas vezes ele mandava para casa com um goi, que fazia a entrega para ele cortava a carne em forma de triângulo. Assim, quando chegava a carne em casa, abriam o pacote, viam que a carne estava triangular, entendiam que essa é a carne que Rava Baravuna mandou. No Yom Tov pode fazer esse siman, pode fazer esse sinal. Mesmo que a priori você está construindo, montando alguma coisa, não tem problema. Então pode cortar a carne num formato especial. O Rashi traz aqui, por exemplo, ele cortava em forma de triângulo para ficar reconhecível. Rabi Chia e Rabi Shimon Barabi Shoklim Mané Keneged Mané Beyom Tov. Conta a Gemara que Rabi Chia e Rabi Shimon Barabi, se eles queriam pesar carne no Yom Tov, eles pesavam uma carne com outra. Se eles tinham uma carne que eles sabiam o peso, eles pesavam outra carne para saber exatamente, para poder dividir igual. Então Rabi Chia e Rabi Shimon Barabi, os dois eram alunos de Rebbe, de Rabi Udanassi. Rabi Chia era aluno, Rabi Shimon era filho. Muitas vezes eles dividiam a carne na casa e eles queriam dividir meio a meio. Então eles pesavam na balança uma carne que eles não sabem o peso com uma carne que eles sabem. Pergunta Gemara Keman, de acordo com quem eles faziam isso? Lo que Rabiuda, lo que Rabanan. A priori eles não seguem nem a opinião de Rabiuda, nem a opinião de Rabanan. E que Rabiuda, porque se for de acordo com Rabiuda na nossa Mishnah, a marcha que ela dá bastante, que nega daquilo, que nega da confits. Rabiuda permitiu pesar a carne na balança quando eu coloco de um lado a carne, de outro lado um utensílio ou uma faca. Que nega da clean, que nega minachrin nem lo. Ele liberou usar um utensílio para pesar, mas não outra carne que eu sei o peso, nem o peso comum que usa para pesar, e nem uma carne que eu sei o peso. E que era banana, amra in mashgichim, bekaf moslaim, kolikar. E Rabanan proibiram bichlal usar a balança. Então Rabi Chia e Rabi Shimon Berebi, que pesavam uma carne que nega da outra no Yom Tov, que shita, que linha eles estão seguindo? Responde a Gemara, inhu de avod que Rabi Yoshua. Eles seguem Rabi Yoshua. Detalhe, Rabi Yoshua Omer, shokli mané que neged mané beyom tov. Rabi Yoshua falou que é permitido pesar uma carne com a outra no Yom Tov. Então eles seguem a opinião de Rabi Yoshua. Realmente, a nossa Mishnah, Rabi Uda e Rabanan proíbem fazer isso, mas eles seguem a opinião de Rabi Yoshua. Ponto. Ama Rabi Yossi, fala Rabi Yossi, fala que Rabi Yoshua, fala Rabi Yossi que ela é como Rabi Yoshua, ele dá um motivo por quê? Oil vetan bebechorot que batei. Já que na Mishnah de Bechorot a gente encontra uma Mishnah igual a Rabi Yoshua, a gente vê que ela é como ele. Igual Rabi Yoshua permitiu pesar no Yom Tov um pedaço de carne com outro, assim também a gente vai ver na Mishnah em Bechorot isso é permitido, por isso ela é como Rabi Yoshua, porque a Mishnah lá é como Rabi Yoshua. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte, Psulei Mukdashim Anatam Le Ekdesh, um animal de Kodesh que ficou passul, certo? Por exemplo, fizeram a shkita, deu alguma coisa errada, ele ficou passul, é permitido levar ele para o açougue e revender ele no açougue para o Beit HaMikdash receber o valor, receber o dinheiro da carne. Isso é com relação a alguma coisa que é Kodesh, que a Anaá, o lucro vai para o Beit HaMikdash. Mas alguém que tem um Bechor, por exemplo, alguém que tem um animal que é Bechor e a shkita deu errado, ele ficou passul, não pode vender ele no açougue normal, porque já que ele tem uma kedushá, ele era um Bechor que ele tem kedushá, não posso vender ele como se fosse qualquer carne.
Psulei Amugdashim, korbanot que deram errado, eu posso vender no açougue, porque lá eu consigo um valor maior, e esse valor vai para o Beit HaMikdash, então é permitido. Mas um Bechor, que o valor vai para o dono, não pode vender ele como se fosse uma carne qualquer no açougue. Mas, mesmo que eu não possa vender no açougue, o Bechor, eu posso pesar a carne do Bechor com uma carne que eu sei o valor. Eu não posso pesar ela no açougue de forma normal, com peso, porque já que ela tem que duchar, eu não posso desprezar dessa forma, mas pesar essa carne com outra carne não tem problema. Ou seja, para Rabi Yosef, Alachai como Rabi Yoshua com relação a Yom Tov, que eu posso pesar a carne com a carne, porque a gente vê que na Mishnah em Bechorot é permitido pesar a carne do Bechor com outra carne, mesmo que geralmente eu não posso desprezar a carne do Bechor porque ela tem que duchar e pesá-la com peso simples, normal, pesar ela contra outra carne é permitido. Então assim também no Yom Tov. No Yom Tov eu não posso pesar uma carne com o peso normal da balança, mas eu posso pesar uma carne com outra. Então fala Rabi Yosef, a priori Alachai como Rabi Yoshua. Amarlei Abai falou Abai, Vedil Malohi, talvez não. Talvez o que Rabi Yoshua permitiu carne com carne no Yom Tov não é a mesma coisa que carne com carne no Bechor. Talvez o que Rabi Yoshua permitiu aqui, ele proíbe lá. Talvez o que foi permitido lá é proibido aqui. Talvez não é igual. Por quê? O que Rabi Yoshua permitiu pesar carne com carne no Yom Tov, ele permitiu porque não tem nada de Kedushá aqui, não tem desprezo de Kodashim, mas pode ser que no Bechor, ele vai falar, não, no Bechor também não pode pesar carne com carne, porque está desprezando a Kedushá do Bechor. Então o que Rabi Yoshua permitiu no Yom Tov, não necessariamente ele vai permitir no Bechor. Pode ser que no Bechor ele vai falar que é um desprezo para a carne do Bechor. Então a Mishnah que permitiu pesar carne contra carne no Bechor, talvez não era Rabi Yoshua. Talvez lá Rabi Yoshua vai falar, não, não, não. No Yom Tov eu permiti, mas no Bechor eu não libero. Então talvez a Mishnah não era Rabi Yoshua. Avalatam dei kabizan koiti, mas com relação ao Bechor, que tem um certo desprezo para a carne do Bechor, que tem que duchar, porque está pesando carne com carne, talvez ele não libera. Então, não obrigatoriamente, a Mishnah lá é como Rabi Yoshua. Inami, ou também dá para dizer, talvez isso que foi liberado na Mishnah em Bechorot, pesar a carne do Bechor com outra carne, foi liberado lá porque não é Yom Tov. Não tem nenhum problema de Kedushat Yom Tov. Lá foi permitido porque não é igual se faz durante a semana. A valacha de Mirzek Yodin de Chol, mas aqui, que é Yom Tov, e se está pesando uma carne com a outra, e tem um certo desprezo para o Yom Tov, talvez aqui Chachamim não liberam. Ou seja, o din de Yom Tov e o din de Bechor não são necessariamente iguais, tem diferenças entre eles, e o fato de Rabi Yoshua ter liberado aqui, não quer dizer que quem liberou com Bechor é também Rabi Yoshua. Pode ser que os dinim são diferentes. Então, Rabi Yosef disse que ela é como Rabi Yoshua, que igual eu posso pesar a carne com carne no Yom Tov, assim também no Bechor é permitido carne com carne, e o fato da gente ter uma Mishnah que permite carne contra carne no Bechor, significa que ela é como Rabi Yoshua no Yom Tov? Agora não necessariamente. Talvez são assuntos diferentes, não segue a mesma linha. Então não dá para provar de lá que ela é como Rabi Yoshua. Pode ser que o que foi permitido lá na Mishnah, carne com carne, a opinião que falou isso lá, não vai permitir isso no Yom Tov, porque Yom Tov tem um din diferente. Então lá não é prova para Rabi Yoshua. Ponto. Agora, uma pergunta sobre o que apareceu em cima. A gente viu que Rabi Hira, Rabi Shimon Berebi, eles pesaram carne com carne para dividir exatamente igual entre os dois. Pergunta Gamara, Lememar de Kabdei Adadei, parece que realmente eles se importam que cada um vai receber exatamente metade, que eles não abrem mão um para o outro. Parece que a amizade deles não é tão forte, e quando eles dividem exatamente meio a meio. Pergunta Gamara, mas espera aí, a gente encontra que certa vez trouxeram 7 peixes para casa de Rebi, Rabi Hia pegou 5 e Rabi Shimon pegou 2 e não se importou. A gente vê que eles não dividiam meio a meio. Então, por que aqui, de repente, com relação à carne, parece que estão dividindo meio a meio? Amarafapa, falarafapa, Shadei Gavra mi Beinayu, Irabi Hebra Mishon Berebi, Irabi Shimon Berebi Barcapara, falarafapa, então tem que mudar quem era a dupla. Ou era Rabi Hia e Rabi Ishmael Rabi Yossi, não Rabi Shimon, ou era Rabi Shimon e Bar Kapara, que eles já não tinham tanta proximidade, então eles realmente queriam pesar meio a meio, certo? Então foi por isso que eles dividiram meio a meio, não era Rabi Hira, Rabi Shimon Berebi, era outra dupla. Escolha, paramos por aqui.